Então, vamos lá. Mateus 19, a partir do verso 16. Diz assim: Eis que vindo alguém e disse-lhe: Bom mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? E ele disse: Por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honrarás teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque tinha muitas posses. Agora Lucas 19, a partir do verso 2. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo. Quando ele estava por passar naquele caminho, E Jesus, ao chegar naquele lugar e olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se ele, desceu e recebeu com júbilo. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Queridos, esses dois textos que nós lemos relata a experiência de duas pessoas diferentes que tiveram o mesmo encontro. O primeiro texto que nós lemos fala do jovem rico que teve um encontro com Jesus. O segundo também é Zaqueu. Ele também teve um encontro com Jesus. Eles viveram cenários diferentes com a mesma pessoa. Todos nós temos cenários em nossas vidas. Se eu perguntar para cada um de vocês hoje, o que você fez? Cada um vai contar uma história aqui. Eu acordei tal hora, eu tomei café, não tomei, eu fui para o leadership, eu não fui, eu fui trabalhar. Enfim, cada um temos uma história. Cada um temos uma profissão diferente. Vivemos num ambiente, alguns um ambiente mais cristão, outros não. Ambientes diferentes. Tem gente que é mais no lar. Tem gente que tem uma vida corrida, uma vida profissional corrida. Tem gente que serve na igreja. Tem gente que exerce dons, tem gente que não. E eu quero, assim, antes propriamente de continuar na palavra, eu quero até testificar aqui, pastor Júnior. Antes de você falar de divisas, Deus tinha me falado sobre isso ali. Só que as coisas, elas veem de vez em quando para mim, e eu fico brincando comigo mesma. E eu pensando, olha que coisa interessante, divisas, quem não virar, me veio assim, quem não virar brigadeiro aqui, nós vamos ungir, mas vai ser. E em seguida você pegou o microfone e deu uma palavra sobre divisas. O que isso, na minha mentalidade, que é um pouco brincalhona, né, comigo mesma, mas eu estava entendendo que Deus estava liberando novas unções aqui dentro. Novos níveis para pessoas aqui. Então eu queria reconhecer que eu estava sentindo antes de você falar. E eu quero que você pegue essa palavra para você. Que você não pense assim, podia ser fulano que estava aqui para receber, ciclano, essa palavra ia cair muito bem. Não, ela é para mim e para você. E aqui, nesse cenário, fala sobre oportunidades, cada um com suas oportunidades. E quando eu falo, a nossa vida são oportunidades. Cenários e ambientes que nós vivemos, pessoas que nós convivemos, são oportunidades todos os dias. E o cenário que nós vivemos, gente, é um palco preparado
para um chamado em nossas vidas. Todo e qualquer cenário aqui, onde quer que seja, ele é um palco de Deus já preparado para um chamado onde tem um propósito. Talvez o seu trabalho, você, o Alexandre, que mexe com a área de construção, com obras, existe, você não está ali à toa. Muitas vezes a gente pensa, não é a oportunidade que eu tive. Eu me profissionalizei, a porta só abriu aqui. Não. Nós estamos sempre em lugares que são palcos que Deus, cenários que Deus prepara. Para que ali nós possamos entender o nosso chamado e cumprir o nosso propósito. Eu vejo muito claramente na clínica da Gleide, com a apóstola Ana. É um ambiente preparado, é um palco que Deus preparou para um chamado onde tem ali um propósito. E qualquer que seja o seu propósito, qualquer que seja, ele existe. Porque não existe ninguém que tenha nascido sem um propósito definido. O seu ambiente de trabalho, Patrícia, tem um propósito muito grande ali. E o que define se nós viveremos esse propósito é o encontro. Assim como Zaqueu teve e o jovem rico teve. É o encontro com Cristo. A partir desse encontro, nós temos uma conversão. Gente, e a verdadeira conversão em nossas vidas, e talvez hoje nós venhamos a ser impactados sobre se a gente entrou em todos os níveis que a gente pensa que entrou. E a verdadeira conversão em nossas vidas gera algo chamado arrependimento. E o arrependimento, essencialmente, ele produz algo chamado mudança de rota. Não existe um arrependimento que não produza uma mudança de rota. Quando o Espírito Santo entra em nós, nós entendemos que temos que voltar. Quando o Espírito Santo entra em nós, nós entendemos que nós temos que voltar. Prestem bem atenção aqui. Voltar para onde? Voltar o quê? Quando o Espírito Santo entra em nós, nós temos que voltar o nosso coração. Voltar para onde? Para a origem. Quando Deus ele nos cria, ele nos faz do pó da terra. Aí chega um momento que ele dá um sopro de vida, um fôlego de vida dentro de nós. E aí depois ele fala o quê? Eu fiz o homem a minha imagem e semelhança. Ou seja, a nossa origem, o nosso DNA é de Deus. Muitas vezes nós queremos carregar o DNA da nossa família, o DNA do ambiente que nós vivemos, o DNA do mundo, vários DNAs, e esquecemos que o nosso DNA original, ele vem de Deus. A nossa família é da onde Deus escolheu para nós nascermos. Mas o DNA original, espiritual, vem do Senhor. Ele soprou a essência dele. Ele nos fez com a sua mão. Ele determinou que nós fôssemos obra de suas mãos, fosse imagem e semelhança. Então, quando o Espírito Santo entra em nós, ele o quê? Quer que nós voltemos o nosso coração para ele, que é a origem de tudo. Sabe, não é que eu não estou dizendo que você não é da sua família, eu tenho o meu sanguinho árabezinho, dos faragezinhos, enfim, tudo que vocês já sabem. Assim como nós temos o Cavalcante aqui, gente, lá do Ceará, misericórdia, do Pará. Então, o DNA da nossa família, a cultura que nós carregamos, não é o DNA predominante na nossa história. Mas o nosso DNA mais importante, que predomina, que tem que predominar na nossa história, é o DNA de Deus.
E toda essa conversão que resulta nessa mudança de rota determina uma nova história. E a nova história em nossas vidas, gente, ela começa com sinais visíveis de conversão. Ela é visível, as pessoas notam. Especialmente quem convive conosco. Porque o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. É o primeiro ambiente. E muitas vezes a pessoa quer ser a melhor no trabalho. Quer dar os melhores resultados. Quer ser a pessoa mais relevante dentro do seu trabalho. Mas dentro de casa é insuportável. As pessoas simplesmente te toleram. Porque a intimidade que é boa, muitas vezes é ruim. Porque você acha que o seu marido, a sua esposa tem que te aguentar por causa da intimidade. E você não transmite dentro da sua casa, você não mostra a mudança de rota. Você quer mostrar a mudança de rota lá fora, mas lá dentro não. O primeiro lugar que tem que ter essa mudança de rota é dentro da casa. Sabe, quando nós queremos ser especiais, ovacionados lá fora, admirados lá fora, e não somos dentro da nossa casa, na intimidade, com as pessoas que convivem, que nos conhecem, sabe, Jesus não está nesse comportamento seu. A presença dele não está no seu comportamento. Dentro da sua casa, no seu dia a dia. Eu vou ser muito cirúrgica hoje, porque Deus me deu uma palavra muito cirúrgica. E a gente observando os textos acima, o jovem rico, gente, ele era um menino bom. Eu imagino esse jovem rico um menino bom. Um menino que cumpria mandamentos. E eu acho que se ele tivesse, apóstolo, nos dias de hoje, ele era da igreja. Eu acho que ele frequentaria os cultos. Eu acho que ele tomaria ceia. Eu acho que esse jovem rico era um rapaz bom. Porém, o que aconteceu? Ele resolveu, gente, manter a rota original da vida dele. Quando ele encontrou com Jesus, ele não se permitiu ter a sua rota mudada. Porque enquanto estava dentro daquilo que ele permitia, tudo bem. Mas na hora que ele foi confrontado sobre o tesouro do coração, sobre a cobiça, sobre o Deus Mamon, da adoração, o dinheiro, ele, opa, aqui não dá para eu mudar a rota. A minha conversão é só até aqui. A minha conversão não chega aqui. Zaqueu, não. Zaqueu, eu acho que se fosse nos dias de hoje, ele devia ser um ímpio. Aqueles caras que a gente olha assim e fala, ai meu Deus do céu, chegou fulano. Ele devia ser um conversador, um ímpio, que não frequentava a igreja. Acredito que ele não era tão bonzinho, não. Não acho que Zaqueu era um cara muito bonzinho, não. Mesmo porque ele, cobrador de impostos naquela época, não era muito... Nem hoje, né? Não é bem visto, imagina naquela época. Então, se fosse hoje, eu acho que não seria um cara de se inspirar. Mas quando ele encontrou Jesus, ele mudou radicalmente a rota da sua vida. E mostrou frutos de arrependimento. Talvez a sua família ainda não tenha aceitado o Deus que você falou que você encontrou. Porque a sua vida só teve uma mudança logística. Antes você ia para o bar, ia para show. Agora você vem para a igreja. Talvez sua família não queira o Deus que você fala que você tem. Que antes você fumava e bebia, agora você come a beça, né? Porque crente come pra caramba. Porque você teve uma mudança logística. Você não teve uma mudança de conversão. E essa palavra, ela é para confrontar a gente. Porque a cada momento, e hoje eu estou a um ponto de pregar chorando, que nem Jeremias. Porque Jesus está às portas. E não tem mais como a gente viver do jeito que a gente tem vivido.
Hoje, todos os dias eu leio notícias, todos os dias. Estou acompanhando bem de perto a guerra no Irã, Israel, Estados Unidos entrou agora, Rússia e China estão se armando também. Sabe, eu fico vendo o mundo se corrompendo e se destruindo com uma rapidez imensa. Imensa. Uma agilidade está se degradando. Está acontecendo uma degradação humana. E a gente não para pensar nisso. Eu tenho uma vida ocupada também, gente. Eu trabalho também, eu tenho minha casa, tenho minha família. Eu faço tudo que a maioria aqui faz. Mas eu sou impactada com essa palavra todos os dias. Quando eu vejo algum familiar meu resistindo à palavra de Deus, aquilo me agonia, que eu falo, meu Deus, eles têm que vir também. Mas eu dou testemunho todos os dias na frente deles. E a gente tem que parar com essa mudança logística. E a nossa rota, de fato, tem que mudar, sabe? Talvez sua família e seu filho tem que ver uma mudança real em você e não viu. Não conseguiu ver, sabe? Muitas vezes você se sacrifica tanto em jejuns, orações, madrugadas, e nada muda, e você está assim, sem entender. Poxa vida, eu fiz tanto propósito. Olha, eu sou ofertante, dizimista. Olha, eu faço às 3 da madrugada, 3 noites com vocês todo mês, com a Way Up Church, eu faço. Eu jejuo, aí você vê que nada mudou. Aí você fica sem entender. Por quê? E você fica assim, poxa vida, quantas orações, estou esperando tanta resposta, a resposta não veio, a resposta não veio, a resposta não veio, a resposta não veio. O milagre que eu estou pedindo ainda não veio. Gente, é porque antes de Deus fazer o que você quer, antes de Deus fazer por você o que você está pedindo, o que você está orando, Ele precisa fazer em você. Em você. Tem que começar aqui, ó. O real arrependimento, a real conversão, sabe? O problema de pessoas não quererem mudar a rota é porque criou uma perspectiva pessoal já. É que nem o jovem rico aqui, ó. Ele queria ser aceito por Jesus, gente. Ele não queria aceitar Jesus. E quantos de nós queremos ser aceitos por Jesus do jeito que a gente é? Mas a gente não quer aceitar Jesus como Ele é. A gente quer Jesus dentro da nossa forma. Ó, seguinte, Jesus pode entrar nessa área, mas isso aqui eu não vou mudar, não. Porque eu passei a vida toda assim, é cultural, eu já estou acostumado. Não, essa área da minha vida não vai tocar, não. Não faço planos baseados em vontade de Deus. Eu monto os meus planos e oro para Deus abençoar. Eu decido. Eu lembro uma viagem que eu fiz. Eu comprei um carro. Eu tinha vendido meu carro. Aí, fiquei sem carro para viajar. E todos os amigos iam de carro. Para a Bahia. Para a terra aí. Provisoriamente vocês. Aí cheguei para o meu irmão, falei, me empresta seu carro aí, para eu viajar. De jeito nenhum que eu vou te emprestar meu carro. Rapidinho eu comprei um carro, gente. Fui decidir, fui lá e comprei. Falei, eu vou de carro. Ele, vai de avião. Não, eu vou de carro. Vai todo mundo de carro, eu vou de carro. Fui de carro. Meu carro durou 12 dias. Até chegar lá, a maré subir, explodiu o motor do carro. Que eu fiz meu plano e orei para Deus abençoar. O carro durou 12 dias, deu calço hidráulico para quem conhece. O motor explodiu na estrada. Pá! Não tinha celular, aliás, tinha celular, mas levava 400 quilômetros para o guincho pegar o carro. Graças a Deus tinha seguro, né? E o pessoal da seguradora não como é que fala, gente, quando carrega? Guinchava o carro
a mais de 200 quilômetros. A gente ficou na estrada esperando chegar um caminhão para empurrar o caminhão no barranco colocar na caçamba. Imagina, gente, carro importado na época, 12 dias. Por quê? Porque é isso que a gente faz. A gente faz os nossos planos, fica orando para Deus abençoar. A gente determina a rota da nossa vida. E a gente faz isso e pede para Deus abençoar. E a gente faz como esse jovem rico. A gente serve, entrega um pouco do nosso tempo, um pouco dos nossos talentos. Só que na hora que invade um pouco, nós recuamos. Não, essa área aqui é abusiva, Senhor. Essa área aqui é muito. A minha entrega é muito. Arrependimento, conversão, vai exigir mudança de rota. Ainda que você tenha que abrir mão de tudo. Eu lembro, gente, quando o pastor Júnior teve que mudar algumas vezes, quando estava ativo na aeronáutica, e as primeiras mudanças dele, por exemplo, para Belém, né? Você ficou mais tempo. Eu fiquei em Brasília. Eu tomei essa decisão. E eu tomei essa decisão na época exclusivamente por causa da igreja. Porque eu tinha um grande grupo de mulheres que eu discipulava. Porque eu tinha um trabalho social muito relevante. Não era por causa de negócio, empresa, mesmo porque minha empresa eu podia tocá-la de qualquer lugar que eu fosse. Mas eu tomei uma decisão por causa da igreja. Marcelo lembra bem dessa época. Nós estávamos juntos. E hoje eu olho as decisões que eu tomei, que aos olhos de outras pessoas eram impensadas. Você não deveria ter feito isso. Eu falo para vocês, logicamente foi em concordância com o Júnior, e foram decisões assertivas. Assertivas. E graças a Deus que eu tomei cada uma delas. Mas eu me sacrifiquei, porque eu poderia ter virado esposa de comandante lá, madame, ficado, né, em lugares muito bons, mas eu abri mão, porque eu entendi que eu tinha uma rota para seguir. Eu estou falando isso para vocês entenderem que muitas coisas que nós falamos, nós não falamos utopicamente, mas nós falamos também baseado em experiência que nós vivemos. O cansaço e a exaustão que você está, não é por causa da igreja, não é por causa de Jesus, não. A presença de Jesus, a igreja, Jesus, ele não cansa. É porque, na realidade, muitas pessoas estão carregando a sua bagagem e querem carregar a cruz. Carregam a sua bagagem em vez de assumir a cruz. Você acha que seu cansaço, as orações, propósito, oh meu Deus, propósito, as orações estão cansados? Não. Sabe o que está te cansando? É os seus projetos sem Deus. É suas decisões sem Deus. É o pecado que você não quer abrir mão. Isso cansa. Isso cansa. Vou falar uma coisa. A Bíblia fala que o que despedaça o jugo, o que é jugo? É peso. O que quebra o peso é o óleo. O que é o óleo? É a presença de Deus. Não tem como nós fazermos o serviço para Deus. Não tem como nós servirmos com a presença dele ser pesado. Se você for fazer o serviço sem a presença dele, vai ser pesado sim. E muitas vezes não é nem o pecado, apóstolo, mas é que as pessoas desprestigiam a presença do Senhor simplesmente porque tem o tema Reino de Deus. Nós temos o tema Reino de Deus. Nós temos a igreja. Nós temos o propósito. Mas nós temos que ter Jesus. Nós temos que ter o óleo da presença. Nós temos que ainda nos
chorar de arrependimento dos nossos erros. Nós temos que parar com esse mecanismo que nós criamos de performance. Você precisa hoje decidir abraçar os planos de Deus e parar de recuar. Deus, Ele quer seu coração, Ele volte à origem dos céus, à origem de Deus. Ele quer que você volte para a presença dEle. Gente, se você estudar a Bíblia todinha e ver até hoje, Israel apanha por quê? Porque ela abre mão de Deus. Ela esquece o Senhor. Estou certa, apóstolo? Eu tenho feito um estudo sobre Salomão, que uma hora eu vou ministrar para vocês. Salomão se perdeu por causa das bênçãos. Sabe, nós não podemos apenas ser frequentadores de culto. Deus nos ama até a tal ponto que Ele mandou Jesus morrer por nós. E nós não podemos tratar a presença do Senhor de forma comum. Ele não é comum. E existem alguns sinais que revelam se de fato nós tivemos uma conversão na nossa vida ou se nós nos tornamos frequentadores de culto. Se nós passamos pelo encontro do jovem rico ou de Zaqueu. E eu quero que a cada ponto que eu falar, que você faça uma autorreflexão de você mesmo. Se você está nessa condição. Porque eu sei que Deus nos reuniu aqui hoje para uma mudança de plano. Para quebrar um pouquinho. Como é que é aquela música que fala que quebrou os navios, né? Como é? Que não tem volta. Sabe qual é, Patrícia? A Nelane deve saber. O Júnior sabe. Ó. Exatamente. Lembrou? Lembrou? Gente, esse povo do louvor. Patrícia, lembrou? Não. Bom, primeiro passo. Primeiro passo para saber se você é frequentador de culto ou se você teve uma real conversão. Soltem um pedacinho aqui. Então já preparem. Primeiro, engraçado, quando eu estava escrevendo, eu me lembrei dessa música. Primeiro item, vamos lá. Qual é a vontade que impera em sua vida? A sua ou a de Deus? Vou te dar uns segundinhos. Gente, atenção aqui para mim. A música já lembrou, agora conexão total. Conexão aqui. Volta. Volta. A música vai chegar no final, se chegar, né? Se chegar. Qual é a vontade que impera em sua vida? A sua ou de Deus? Para uns segundinhos e pensa. Qual é a decisão que você toma baseada em Deus? Ou você toma um monte de decisão sua e depois é que nem a história do meu carro. Não liga nada não, gente. Liga nada não. Não perde a conexão aqui não, por favor. A raiz do pecado é a nossa própria vontade. Vocês sabiam disso? Quem olha para você enxerga o quê? Um murmurador, um julgador, um adúltero, uma pessoa confuseira, uma pessoa reclamona, que tudo é confusão, intolerante, ou uma pessoa pacificadora, uma pessoa ajudadora, uma pessoa que exala a presença de Cristo, uma pessoa que é bom estar do lado. As pessoas gostam de estar do seu lado. Um pecado, muitas vezes praticado, gente, se torna comum. Sabe aquela frasezinha? Eu faço o que eu quiser da minha vida. Gente, a nossa vida é um sopro. Sopro. Jeremias 29:11 diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Declara o Senhor, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Deus, Ele nos faz promessas maravilhosas.
Porém, ele afirma que ele já determinou os planos. Ele já determinou. Ele fala aqui nesse texto, olha, eu conheço os planos que determinei. Ele determinou, ele não está nos consultando. Ele não está consultando ninguém aqui se você quer, não. Eu sempre falo uma frase que quem é escolhido não tem escolha. Você tem, apóstolo, escolha? Não tem. O Senhor, ele já determinou, é ele que determinou. Ah, não, eu não vou fazer. Ah, eu vou parar de cantar agora, não louvo mais. Eu te garanto que alguma coisa vai acontecer e você vai voltar a louvar. Garanto que ele determinou. Nós somos frequentadores de culto quando a nossa vontade é mais importante em nossa vida, até quando é para servir. Quando a gente faz conta. Até aqui eu faço. Passou disso aqui, eu não vou fazer mais não. Chega. Chega. Por que eu faço sozinha? Por quê? Por que não tem outras pessoas lá fora, no estacionamento, apertando o botão para abrir o portão lá de fora? Não vou. Isso é subtrabalho. Eu sou coronel. Sou coronel. Não vou fazer. Não vou chegar aqui para orar, não. Não vou. Estabelece a quantidade que você vai fazer para Deus. Contanto que não exija muito o seu esforço. Você só faz aquilo que não te exige muito. Uma vida com Deus não é uma vida onde vivemos nossa própria vontade, não. Mas a gente vai descobrir que uma vida com Deus, nós vivemos aquilo que é vontade de Deus. Nós somos capazes de substituir nossos planos e projetos pelos projetos de Deus. É viver certos que existe um plano de Deus para nós. Tanto numa busca para um relacionamento, tanto numa busca para um casamento. Gente, pelo amor de Deus, os solteiros. Levanta a mão os solteiros, gente. Todos. Todos. Bem alto, que quem sabe é o dia, gente. Quem sabe é o dia hoje. Levanta. Maiara, levanta. Thaís. Vocês estão com... Vai que tem o varão aqui hoje. Deixa... Sabe, Deus, ele tem que ser aquele que vai escolher com quem você vai casar. Pastora, você fez isso? Fiz. Eu não vou contar agora porque vai demorar, mas já, quem falou pode contar. Roberto, eu tenho que ser um gabinete de 3 horas com você. Segundo ponto. Segundo sinal, para saber se você... Então, o primeiro sinal é os planos de Deus. Qual é a vontade que impera na sua vida? A sua ou a de Deus? Esse primeiro aspecto. O segundo, que tipo de relacionamento que você tem com Deus? Reciprocidade ou tóxico? Gente, levanta a mão aí. Quem gosta de um relacionamento tóxico? Levanta. Você não gosta, não? Nem Deus. Deus também não gosta, não. Deus também não gosta, não. Deus, ele está na sua vida que nem um garçom voluntário para ficar te servindo. Isso é um relacionamento tóxico. Ou você se relaciona com reciprocidade com Deus. Sabe, Deus não é refém de relacionamento tóxico, não, gente. Ele tem que fazer tudo para te agradar, senão você abre mão da presença dele. Você abre mão da igreja. Você abre mão de servir, porque ele tem que fazer tudo para te agradar. Tem que responder todas as suas orações, inclusive as que você não fez. A palavra de Deus diz que Deus levaria nosso fardo e nós a cruz. O que é a cruz? Gente, vou falar para vocês, todos os dias eu me esforço. Olha para cá. Todos os dias eu me esforço para levar a cruz. Que eu sei que eu tenho que levar. O que é a cruz? A presença. O serviço. Não tem essa história de presença sem serviço, não. Ai, eu vou me encher, vou ser cheio. Para quê? Para explodir? Você não tem condições de orar por alguém?
Você não tem condições de ministrar, você não tem condições de cuidar de ninguém. Você não tem condições de dar boas-vindas ali, que nem a Nai faz no receptivo aqui. Sabe, quando a gente fala de cruz, envolve tudo. A presença de Deus envolve tudo. Eu conheço pessoas que deixaram de servir a Deus porque os seus desejos não foram realizados. Ela falou que orou muito, não foi realizado, então deixou de lado. Quantas pessoas fazem isso? Hebreus 10, 38 a 39 diz assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição. Escutaram isso, gente? Regredir para a perdição, mas sim dos que creem salvo, segue avante. Um dos maiores riscos que vejo quando alguém resolve retroceder, gente, do chamado do serviço, sabe o que é? É o difícil retorno. É o difícil retorno. Quando você retrocede por algum motivo, tem pessoas que falam, eu vou tirar um ano sabático, vou tirar um ano de estudo. O retorno é difícil, gente. É difícil. Sabe, é perigoso, por isso que fala que regridem para a perdição. Nós não podemos ter férias do Senhor em aspecto nenhum. Não tem condições, sabe? Se você faz conta do que você faz para Deus, sabe? Aquela coisa de, deixa eu colocar aqui na ponta da caneta, deixa eu ver quanto que eu estou gastando com Deus, tanto da minha vida que eu estou dando, tanto. Isso é um relacionamento tóxico. Porque você quer tudo. Eu também quero tudo. E é natural nosso. Nós queremos uma vida boa, nós queremos filhos saudáveis, nós queremos saúde, nós queremos comida boa na nossa casa, nós queremos uma condição de vida boa, nós queremos tantas coisas. E nós contamos com a ajuda de Deus e Ele responde, viu, gente? Eu vejo Deus responder cada detalhe. Ele se preocupa com coisas pequenas, com detalhes pequenos. Com mimos para nós o Senhor responde. Mas nós queremos tudo e fazemos conta daquilo que a gente dá para o Senhor. Deus não se agrada de relacionamento tóxico. Ele não é refém desse tipo de relacionamento. A palavra diz, quem me honra, eu honrarei. Ué, você quer honra? Então honra. Quem me confessa diante dos homens, eu confessarei. E aí Jeremias 29, 12, dando sequência, fala assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda atenção. Vós me buscareis e achareis quando me buscareis de todo o coração. Gente, mais um rema aqui. É todo o coração. O que é coração todo? Vocês acham que o jovem rico estava de coração inteiro para Jesus? Sim ou não? Ele não foi buscar Jesus de todo o coração. Ele tinha algo no coração dele, que era uma adoração aos bens que ele tinha. Nós precisamos, a gente vai achar o Senhor aqui, Patrícia. Quando for aqui, não é metade do coração, não é meio, não é 1/3, não é 1%, não é 10%, não é 99%. É todo o coração. O Senhor não espera que sejamos perfeitos. Nós não somos. Mas a nossa busca tem que ser integral. A nossa busca, a nossa oração tem que ser aquela assim. E eu acho que eu já contei essa história para vocês. Eu tinha uma discípula que ela falava assim: ai, pastora, me ajuda, me ajuda. Eu sou fofoqueira demais, eu não consigo controlar a língua. Me ajuda em oração. Eu achava o máximo ela falar aquilo. Porque ela reconhecia, e eu realmente orava por ela. Oh, Deus, ajuda ela a controlar essa língua fofoqueira dela, queima, bota um freio ABS duplo aqui nela. Sabe, mas é uma oração sincera. A gente tem que chegar diante do Senhor do jeito que a gente é, do jeito que a gente está, mas buscar de todo o coração, com inteireza de coração, não é meio coração.
essa entrega, se isso não está acontecendo, é porque você não está cultivando o relacionamento que Deus espera de você. Porque mesmo em silêncio, sem responder nada, mesmo quando a gente está na estação, como o apóstolo falou, muitas vezes na estação do inverno. Porque, gente, esses dias eu escutei algo, e é verdade, nós passamos as 4 estações. Nós passamos o ciclo das 4 estações. E tem hora que a gente está assim no inverno. Tem hora que está no verão, mas tem hora que está no outono, tem hora que está no inverno. E muitas vezes o silêncio de Deus, mas Ele ainda está exercendo cuidado. Ele está exercendo o amor. Ele está lá esperando você ser tratado para responder tudo que você está pedindo. Ele está esperando seu coração se quebrantar. Terceiro ponto, aí você está vendo, você tem um relacionamento tóxico, vai fazer uma autoavaliação. Terceiro e último, diz assim, aspecto, você tem arrependimento ou remorso. Gente, a nossa conversão vai exigir arrependimento verdadeiro. E arrependimento sem fruto não é arrependimento, não. Não adianta ficar chorando, não. Choro não é arrependimento. Não é. Eu fico até imaginando que a Bíblia fala que o jovem rico saiu triste, né? Eu fico imaginando que ele chorou depois. Ele deve ter chorado. Que ele não conseguiu seguir a Jesus, ele deve ter chorado. Depois dessa conversa com Jesus, mas ficou só nisso, gente. Fruto zero. Fruto zero. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso não produz fruto. E depois dos riscos passados, a pessoa volta a fazer a mesma coisa. É que nem o cara que roubou. A mãe crente, a polícia ali na frente, aí ele já começa a orar no carro. A polícia vai pegar ele na blitz, ele começa a orar. Oh, meu Deus, eu não vou mais fazer isso, tal. Passou batido na blitz. A blitz não parou ele. Seguiu em frente. Passou o risco. Continua com a quadrilha. Continua vendendo droga. Por quê? Porque passou o risco. Do quê? Da consequência. Arrependimento produz em nós ódio pelo pecado. Não só pelas consequências do pecado. A pessoa deixa de adulterar, não é só por medo de perder a família, não. É por medo de perder a Deus. De não se separar mais de Deus. O arrependimento, ele traz essa mudança. Sabe, você não está mais preocupado com as consequências, não é mais as consequências. Mas é porque você não quer mais se separar de Deus. Você não vai mais pecar conscientemente. Não é por causa do que vai te acontecer com aquilo. Mas é porque você não pode mais ficar sem a presença do Senhor. Por isso que nós temos que ter o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, ele produz 3 mudanças. E eu estou quase acabando. Cadê? Quem falou? Gente, não, foi muito desanimado. Muito, eu estou até chateada agora. Acho que eu vou dormir, gente. Tchau. Gente, terceira parte, que é a última parte, eu estou quase terminando. Sempre dá certo. Que nada, tá todo mundo gostando. Tá ou não tá, gente? Então, o verdadeiro arrependimento produz 3 mudanças. Primeira mudança, mudança de mente. A mente tem que estar transformada, mas a palavra fala transformai-vos. Quem tem que buscar a transformação sou eu? Não, é você. Você busca a sua, eu busco a minha. Cada um busca a sua. Como é que a gente transforma a nossa mente? Se afastando daquilo que contamina a nossa mente, se afastando de relacionamentos que te contaminam. Lendo a palavra. Gente, eu vou para a academia com fonezinho. Agora eu estou super feliz que estou com um fone bom pra caramba. Aí eu isolo o som externo. Aí fica o professor falando, não estou nem escutando o que ele está falando.
Que eu falava para o Júlio, todo dia que eu chego na academia, alguém para ficar conversando comigo. Meu Deus, eu não quero, meu tempo é 40 minutos contadinho, eu não posso perder meus minutos. Mas o que eu faço toda vez, gente? Pregação. 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 Se é um dia que eu estou deprimida, eu pego uma pregação sobre depressão. Se é um dia que eu estou muito irada, eu coloco uma pregação sobre o tema que eu estou precisando. E assim eu vou me alimentando, porque eu preciso transformar a minha mente a todo momento. Amém, gente? Então, eu tenho que transformar. Sabe, nós temos que nos arrepender de ter fugido daquilo que Deus planejou para a nossa vida. Porque quando ele fala lá em Jeremias 29:11, que ele determinou planos, e a gente recua dos planos porque a nossa mente está afetada, porque você não gasta a sua vida todinha na internet e não se alimenta daquilo que presta, e você recua de planos porque você não transformou sua mente, você tem que ter um arrependimento, porque Deus estava contando com você para determinadas áreas. Tem coisas que vocês conseguem que eu não consigo. Tem áreas que você entra, Paulo, que eu não entro, que a Patrícia não entra, que a André não entra. São os planos que Deus determinou para você. Então nós temos que nos arrepender de ter fugido daquilo que Deus planejou através das nossas vidas. Por quê? Porque a gente se negou a transformar nossa mente. Segunda mudança que tem que produzir, mudança de coração. Gente, nossa mente é transformada, mas nosso coração, sabe o que acontece? Se torna como de uma criança. A palavra fala que o reino de Deus é de quem? Vocês estão lendo a Bíblia, não, gente? O reino de Deus é dos pequeninos, criança. Nosso coração tem que voltar. Só que a vida transformou nossos corações em corações cheios de cicatrizes, cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de vingança, cheio de falta de perdão, desconfiado, desconfia de tudo, desconfia de todos. Ah, é o meu trabalho. Eu fui treinada assim. O militar é assim. O militar é assim. Vou apanhar aqui hoje, aposto, cheio de coronel aqui. Cheio. Fui treinada assim. É faca na caveira. Não, aí é a polícia, né? Aí tem polícia também. Aí é um coração cheio de cicatriz, impureza, desconfiança. Coração que não acredita mais. Coração que não sonha mais. Coração que não tem mais pureza. Esses tempos atrás, uma pessoa chegou assim para mim. Como é que você acreditou em fulano? Fulano enganou todo mundo. Eu falei assim, uai, no dia que eu deixar de acreditar em qualquer pessoa, eu tenho que deixar de ser pastora. Eu tenho que, é na política, é fora da política, não interessa. No dia que eu achar que alguém não tem chance de mudar, eu não ver saída para... Eu tenho que mudar de missão. Se eu achar que o André pisou tanto na bola que não tem saída para ele, que Cristo é esse que eu sirvo? Falei, não, eu acreditei sim. Ah, mas como é que você acreditou? Esse cara enganou todo mundo. Acreditei. Batizei ele, inclusive. Batizei. Ah, mas você foi uma trouxa. Sim. Mas eu errei tentando acertar. Porque a nossa missão é dar chance. É cuidar, é acreditar. Porque se meu coração endurecer, eu não tenho mais como servir a Deus. Se eu endurecer o coração de modo que eu não seja mais como uma criança, meu coração tem que ser como de uma criança. Tem que crer. Tem que crer na pureza de Deus, na integridade de Deus. Sabe, a gente, que nem essas crianças que estavam aqui. A gente não pode ter um coração cheio de amargura, de cicatriz, de vingança. Deus não está nisso, não. Nosso coração tem que mudar. Terceira mudança, que é importante, é a mudança de rota. Largue suas bagagens, porque fica muito pesado você seguir o seu propósito cheio de fardo.
Sabe, a instrução é o seguinte: larga a sua bagagem, pega a cruz. A instrução continua sendo essa. A palavra continua sendo essa. Sabe por quê? A cruz é mais leve. Seu fardo é muito pesado. Sabe, não adianta a gente estar cheio de dons, dinheiro, desculpas. Olha o jovem rico, quase perfeito. Só que ele se recusou a mudar de fases. Ele se recusou a mudar de rota. Porque a verdadeira conversão, ela te faz mudar de rota. E a vaidade, muitas vezes, é que segura as pessoas naquelas fases. Sabe? Porque ela não se abre por completo para Deus, ela guarda. Não, eu sou assim porque eu fui magoada, porque eu fui abusada, porque meu pai me abandonou. Gente, vocês querem que eu conte uma história para vocês? Com certeza vocês vão saber coisas que vocês nem imaginam. Meu pai também me abandonou. Nós também passamos necessidade. Eu olho para isso, eu sou inspirada a ir mais além. Eu sou inspirada a fazer do Benjamim um conquistador. Eu sou inspirada a levar vocês a irem mais longe. Não é à toa que nós determinamos que o nome da igreja seria Way Up, caminho para o alto na sua profissão também. Na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. Cheio de casamento fake aí. Cheio de casamento fake. Não é assim que funciona, não. Sabe, a gente precisa ter uma vida de entrega completa. E hoje, nós precisamos tomar um passo em direção a essa mudança. Qual é a área da sua vida que você guardou? Que se tornou uma reserva. Uma reserva pessoal. Você tem uma relação tóxica, sua vontade é mais importante que a de Deus. Você não se arrependeu de um monte de coisa. Você não viveu as mudanças da mente, do coração, da rota. O seu encontro com Jesus talvez tenha sido como desse jovem. Ah, pastora, isso é absurdo, eu sou crente há tanto tempo. Sou inclusive ministra de intercessão. Não, líder de intercessão. Olha só. Os planos de Deus é o que de fato fazem sentido na nossa vida. Enquanto a gente tomar decisões conforme a gente quer, conforme a conta bancária que nós temos, e pedir para Deus abençoar, ou então fazer 1000 propósitos e não permitir Deus mudar em nós, nós vamos continuar uma vida de muitos esforços e poucos resultados. Estamos diante do último tempo, dos últimos tempos. Ontem o Benjamin falou assim para mim: mamãe, a trombeta já tocou? Eu falei: não, filho, ainda não. E quando tocar? Eu falei: nós iremos subir. Porque nós estamos nos preparando para isso. E nós temos que viver todos os dias da nossa vida como se a trombeta fosse tocar ainda nesta noite. Porque se nós perdermos essa perspectiva dos céus, do arrependimento, da mudança de rota, realmente a trombeta pode tocar e nós ficarmos. Ou então, Roberto perdeu o irmão dele hoje. A trombeta tocou para o seu irmão, Roberto. Hoje, Jesus chegou para o seu irmão. E Jesus pode chegar para qualquer um de nós, a qualquer momento, independente da trombeta tocar. Eu sei, gente, que é uma palavra mais reflexiva, né? Mas Zaqueu, ele começou distante e ele terminou muito perto de Jesus. O jovem rico, ele se mostrou muito perto, mas um coração puro. E ele, de verdade, ele queria que Jesus aceitasse ele. Ele não queria aceitar Jesus. E o problema não vai ser nunca o nosso início, como nós começamos, como nós chegamos até Jesus. Com os nossos pecados, com os nossos erros, sabe, com tantas coisas. Mas o problema vai ser como é que você vai reagir diante dos passos que você precisa dar. Diante das rotas que você tem que
endireitar, dos caminhos que você precisa rever. Eu tenho certeza que todos aqui, todos nós, sabemos qual é a área da nossa vida que a rota precisa ser reorganizada. Sabe, talvez o orgulho. Você tem um orgulho que te domina. E você não percebe o estrago que isso faz na sua vida e na vida de tantas outras pessoas.